que no meu caso foi diferente. É um caso que eu nunca vi em nenhum lugar, nem na literatura, nada. Um caso raro. E foi no intestino. E afetando principalmente o quê? O sistema linfático. Provavelmente seja o sistema linfático. Por quê? Porque eu não conseguia comer alimentos gordurosos. E a parte da gordura, ela é absorvida principalmente pelo sistema linfático no intestino. Então, o resto eu até conseguia. Carboidrato caía bem, que nem eu falava, era banana com polenta que eu conseguia comer. Então, banana e polenta. Eu secava bem a polenta para aquela lógica, ficar bem sequinho, e era o que eu conseguia comer. Então, ó, para evitar a dispepsia, não sobrecarregar os órgãos digestivos, que é comer em excesso ou comer em horários irregulares. Se a gente come sem dar um intervalo certo, ele vai pegar também isso é algo excessivo, né? Também comer perto do horário de dormir, porque daí ou de maneira imprópria, porque disso também vai à noite a digestão não acontece direito, o corpo não foi feito para digerir o alimento à noite. Tem um quadrozinho que uma vez eu fiz para uma paciente, eu até tirei uma foto antes de entregar a paciente para explicar a respeito de dispepsia. Então, fui explicando para ela e fui desenhando, aproveitar, né, que está aqui. Então, só explicando essa primeira parte, as causas da dispepsia. Então, tem desde a questão emocional, tristeza, culpa, preocupação, tudo isso interfere na digestão. Dispepsia é dificuldade de digerir o alimento. Você come, sente mal, pesado, não vai. Então, cuidar da parte emocional. Entregar para Deus os problemas, na hora da refeição estar em paz, agradecer a Deus, entregar para Ele e ficar tranquilo. A segunda ali, a falta de ar puro. Então, você ficar sem respirar fundo, muito encolhido na tarefa que você está fazendo, sem respirar profundamente, é algo que atrapalha. Ou também estar num ambiente, respirando bem, mas o ambiente não está ventilado, está tudo fechado, as janelas também é prejudicial. Então, respirar ar puro e profundamente, deixar o corpo livre. Se você está com uma roupa muito apertada, não deixa você respirar, outra coisa ruim, então deixa espaço na roupa para estar livre, para conseguir respirar, principalmente com a barriga, né? Expandir o tórax e a barriga, assim, respirar o ar puro, bem ventilado. Mesmo no inverno é importante ter ventilação, põe um casaco a mais, mas esteja, né? Com isso daí, faça um pouquinho de exercício para exercitar. Então, o exercício isso é muito bom, não só pelos efeitos do coração, mas também porque você vai ser forçado a respirar mais. Isso é benéfico para a digestão, para os pulmões, para a circulação, para tudo. Então, ar puro. Comer apressado. Esse é um outro problema. Você não mastiga direito, você engole a comida, o estômago não tem dente para digerir, para mastigar a comida. Então, mastigue bem na boca, isso já vai facilitar a digestão, especialmente dos carboidratos, um pouco das proteínas, e mínima coisa, né, das gorduras, mas principalmente carboidrato já vai sendo quase totalmente, até ele pode chegar a ser digerido na boca. Você mastigar bem, tipo, umas 200 vezes, não precisa fazer isso sempre. Mastigando até ficar líquido na boca o alimento, tá bom. E aí, outro problema que ali também é não ter horário para comer. Comer fora de hora, em qualquer momento, e isso é terrível também. Causa dispepsia, o corpo não vai conseguir digerir bem. Ou comer fora de hora. Você até tem horário, come de manhã, ao meio-dia e à tardinha ali, à noite. Mas come no meio da manhã uma fruta, come no meio da tarde uma fruta. O processo do estômago é aquele, ele leva aquelas etapas. Se você comer qualquer coisa ali, vai dar um transtorno para o estômago, ele vai ter que. Vai dar uma confusão já, vai dar muito. Sobrecarregar ele, né? Comer em excesso, né? A gente explicou também a causa de dispepsia. Comer alimentos pesados, estimulantes, como carne, queijo, banhas, as gorduras animais, principalmente, ou muita gordura mesmo é saudável. Embutidos, é terrível isso. Frituras, café, chimarrão, bicarbonato, tudo isso irrita o estômago e deixa mais difícil a digestão. Então, tirar tudo que é irritativo, tudo que é pesado, esses alimentos aí cortar de vez. Não tem nenhuma segurança de utilizar. E a questão dos doces, açúcar, e bolos, tortas, pudins, excesso de coisas doces no estômago também é muito prejudicial, é causa de dispepsia e de irritação. Quando a pessoa está com o estômago mal, a pessoa fica facilmente irritada, é difícil de manter a paciência. E tem até um texto que fala pessoas que têm o estômago dispéptico, elas não conseguem exercer as virtudes cristãs, porque tá, uma coisa não favorece a outra. E aí ali embaixo, né? Pelo menos 5 ou 6 horas entre as refeições. Então, pelo menos 5 ou 6 horas. Depende da pessoa, depende do metabolismo dela, quanto tempo que ela leva para digerir, o quanto que ela tem por hábito comer na refeição. Tem vários fatores que encaixam aí. Minha mãe é uma das que 5 ou 6 horas é o suficiente para ela e faz as 3 refeições. É o direito dela, é o corpo dela. Eu não. Mesmo que eu tente fazer isso, meu corpo não responde tão bem quanto 2 refeições. E com um intervalo maior do que 6 horas. Que é pelo menos, ou seja, o mínimo. Não está dizendo qual que é o máximo. O máximo você tem que avaliar para que não pegue o momento da noite
digerindo a comida. Então, você tem que terminar a digestão antes de dormir, antes de deitar. Então, olha, pelo menos 5, 6 horas. Para mim, é umas 8, 9 horas. Até 10. Então, 9 a 10 horas de intervalo. Aí, algumas coisas aqui que ajudam, né? Para o estômago é bastante fruta. Fruta para um estômago dispéptico é fácil de digestão, então coma não muita variedade, mas 2, 3 espécies, tipos, né, na mesma refeição, combinando, não usando uma fruta muito ácida e muito doce na mesma refeição, assim. Tá? Aí a questão ali, o azeite, ou a azeitona, né? O azeite de oliva extra virgem, ele ajuda também para o estômago irritado. Está tudo no espírito de profecia. O que eu estou falando aqui é tudo princípios lá do Conselho sobre Higiene Alimentar, Conselho sobre Saúde, Ciência do Bom Viver. Então, aqui, o azeite de oliva azeitona você pode consumir em todas as refeições, inclusive, um pouquinho, assim. Dá em média umas 6, 7 azeitonas, uma colher de sopa de azeite de oliva, é o suficiente para você, naquela refeição, ter esse efeito benéfico. E evite usar, assim, outras gorduras, né? Quando tá o estômago mal, fica usando mais ele tem um efeito até que ajuda o intestino a funcionar melhor. Usa, preferência, a azeitona preta, madura. A azeitona verde tende a não funcionar tanto para esse aspecto, né? Porque ela tá verde. Aí o tratamento da dispepsia. Na esquerda ali tem, né, mastigar bem, comer com calma e o máximo possível no mesmo horário. Então, manter um horário, que nem os príncipes fazem, comem a tempo, ter o tempo para comer, e para fazer as coisas, e não para viver disso, não para você se empanturrar e produzir álcool, ficar literalmente bêbado por comer em excesso ou por ingerir álcool. Então, não para isso, mas mastigar bem, tem que triturar bem a comida, separar pelo menos 30 minutos para a sua refeição. Se você tem menos tempo que isso, você come menos, mas mastiga bem. Então, você vai ter 20 minutos para comer. Então, come lá menos, meio prato, um pouquinho mais, que você consiga mastigar bem e para não comer apressado. Se você comer a mesma quantidade de comida apressado, não vai ter um bom efeito. O corpo não vai aproveitar, então vai ser só por gula, só por concepção errada. É só o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Algumas pessoas têm mais dificuldade. Eu sou uma delas, né? Mas com a ajuda de Deus a gente vai. Assim, então, para tratamento, perdão. Aceitar o perdão de Deus, pedir o perdão a Deus das pessoas que estão, ter a paz, a confiança em Deus. Esse é o primeiro passo. Depois o ar puro, então bem ventilado, as coisas, exercício físico. E eu assim, exercício físico não muito intenso logo antes e logo depois da refeição. Mas uma caminhada leve após a refeição, entre a natureza de preferência, né? Sem pensar o que você comeu, o que está no estômago, é muito benéfico para a refeição. E aí aqui, ó, água pura. Bem, tá o problema de epilepsia, tome água, nada na refeição. Na refeição, zero. Não tome água na refeição. Mas, assim, parar 1 hora antes de comer, de preferência. Quando a pessoa está com dispepsia, a tal da meia hora antes, às vezes é pouco tempo de intervalo você parar de tomar água até o horário da refeição, para o corpo ter absorvido bem aquela água. Então, depende do teu estado do estômago. Você pode sentir isso. Quando você sentir que o estômago está bem, está precisando de comida, você já percebe que ele já esvaziou bem. Então, eu recomendo que quem está com algum problema de dispepsia, assim, para 1 hora antes de tomar água. E nessa 1 hora, a última vez que você tomar água, evita assim, né? Vai tomando água aos pouquinhos. Aí, quando chegou 1 hora antes da refeição, você vai, digamos, almoçar às 2 da tarde. 1 hora da tarde, tu pega e toma meio litro, mais ou menos, de copo de água quente. Não é morna, é água quente. Assim, o máximo que você aguenta sem queimar. Não é para queimar, mas é aquela água que você sente está quente. Água pura. E toma. Aquilo vai dando os goles, assim, mas numa tacada. Assim, vai dando os goles, espera um pouquinho, dá mais uns goles, porque isso vai fazer uma hidroterapia estomacal. Você vai atrair o sangue para o estômago e vai preparar o estômago, dá tempo dele passar essa água adiante, mas o sangue vai ter sido atraído para o estômago, vai preparar as enzimas, o ácido, né, que ele precisa para receber o alimento e ele vai pedir por comida. Depois disso, ele vai sentir que o estômago vai pedir, me dá comida. Daí mas tem que fazer isso com o estômago vazio, então tem que ter passado, você tem que ser sentido. Vai tomando água aos pouquinhos, que quando você toma água e o estômago não terminou a digestão, ele meio que se arrota, fica cheio, pesado. Não está no momento ainda, deixa passar a refeição, a digestão. E tem um princípio que fala, jamais se deveria tomar uma segunda refeição sem que o corpo tenha tido tempo de descansar da digestão da refeição anterior. Então, quando você sentiu que acabou a digestão, você comer logo ali, não vai ser bom resultado. Então, é bom você dar ali, esperar pelo menos 1, 2 horas, depois você sentir que terminou a digestão, para você ter o melhor rendimento tomar calma. Claro que uma pessoa que é mais sedentária, ou uma pessoa que come menos, digamos, come porções menores, ela fazer as 3 refeições, ela não quer ter, digamos, uma hipertrofia, um rendimento máximo do estômago,
talvez o corpo dela funcione melhor assim. Ou se a pessoa tem um metabolismo muito rápido, pode ser que ela também funcione melhor com 3 refeições. Mas para a maioria das pessoas, depois a gente vai ver alguns textos, né? 2 refeições são melhores. E aí a questão também, ó, temperança. Não de mais e nem de menos. O sono, o estômago vazio para dormir e dormir o suficiente. Se você não dorme bem, não dá tempo do corpo se refazer e você não vai ter um bom desempenho na digestão. Se você dormir pouco, perde eficiência na digestão também. Luz solar. Também pegar sol, ele é benéfico para todo o corpo, né? Tanto o sol meio-dia, uns 15 minutos, é mais para a vitamina D, mas os efeitos benéficos do sol são bons tanto ao nascer do sol ali, o pôr do sol, ficar 1 hora naqueles intervalos que eles dizem que são os mais seguros, são os mais seguros para você ficar bastante tempo. Então, o máximo de sol que você conseguir pegar sem se queimar é o melhor. E aí, o último, alimentação saudável, né? Frutas, verduras, cereais, leguminosas, nozes, aipim, né? Alguns tubérculos, batata doce, é a combinação deles, evitando misturar tudo isso junto, que é muita informação. Principalmente frutas e verduras, nunca comer junto. Frutas doces, né? Que tem alguma porcentagem de doce, não usar junto com verdura. Frutas que você pode usar com verdura, é abacate e limão, assim, no geral. E azeitona, que são mais gordurosas, azeitona, abacate, e o limão é quase só ácido, né? E água. Então, pode estar misturando com as verduras para temperar. Então. No geral é isso. E ali no último, jamais se deve comer antes que o estômago tenha tido tempo de descansar da digestão da refeição anterior, em março. Então, esse é um princípio claro do estudo de profecia. Jamais. Poucas vezes surge esse termo assim, jamais, nunca, né? Mas esse é uma das vezes que jamais deve comer antes que o estômago tenha tido tempo de descansar da digestão da refeição anterior. Então, esse é o quadro da dispepsia, mais ou menos. E aí, alguns textos aí, assim, vamos ver. Os órgãos digestivos não devem ser sobrecarregados com uma quantidade ou qualidade de alimento que torne pesado o organismo digerir. Ellen White não podia comer feijão. Se você percebe que um tipo de alimento não cai bem para ti, que é um veneno para ti, não consuma ele. Consuma outra coisa que cai bem. Ah, veja ervilha. Tenta ver se a ervilha não cai bem para você. Tenta comprar aquela ervilha sem casca. Partida que ela já vem sem aquela pelezinha. Algumas pessoas não podem é com aquela película, aquela pelezinha, né, que tem ao redor das leguminosas, que aquilo faz dificulta a digestão. E usando sem aquilo, cai bem. Então, experimenta a ervilha partida, que talvez funcione. Mas veja, o alimento cai melhor, né? Então, não deve ficar sobrecarregando ele com uma quantidade, que nem nós vimos, nem uma qualidade. Se eu sei que tal coisa não vai me cair bem, não fica comendo aqui. Usa o que te cai bem. É outro texto aqui, ó. As leis de saúde devem ser obedecidas. É importante que os órgãos digestivos não sejam sobrecarregados. Há muitos que mantêm o estômago continuamente em atividade. Nele não tem oportunidade para refazer suas forças e o resultado terá de ser distúrbios digestivos. Eu peço, se puder colocar a câmera aqui para mim só um pouquinho para eu já. Sim. Pronto. Então, assim, nesse aspecto, na última experiência que eu tive, que eu comentei com vocês, que eu estava fazendo ali umas 6 horas, 7 horas de intervalo entre a primeira e a segunda refeição, eu comecei a perceber uma diminuição da eficiência na digestão. Começou a não cair bem algumas coisas, começou a não ficar assim legal, porque o meu corpo não está conseguindo, mesmo tentando seguir ao máximo isso ali, no meu corpo ele precisa mais tempo de intervalo. Eu já estou vendo ali como fazer para organizar isso. Então, e é em média umas 2 semanas que leva para o corpo se adaptar, se acostumar. Então, quando você faz uma mudança, não desista antes de pelo menos 2 semanas. E a partir daí que o corpo vai começar a mostrar os verdadeiros resultados daquele hábito. Então, tenha persistência por pelo menos 2 a 3 semanas. Aí você vai ter uma ideia do que é, se está caindo bem ou não. Aí, a questão que nós vimos ali é que o estômago precisa de tempo para refazer as suas forças. Seguindo essa lógica, eu só ver aqui uma coisa. Muitos, querendo alcançar a meta de calorias, né, nas pré-treino, pós-treino, usam essas refeições extras, né, tomam um shake, não sei o que lá, um pré-treino, um pós-treino e tal. Na minha experiência, é comprovado para mim que é prejudicial, é pior isso. Inclusive, é algo que é muito comum lá, você vai tomar um suco. Algumas pessoas caem bem, assim, aquele suco meia hora, 1 hora antes da refeição, um suco de fruta coado e tal, cru, né, um suco verde, alguma coisa, beleza. Na minha experiência, o que é? Quando eu tomo isso um tempo antes, chega na hora da refeição, eu não consigo ter aquele desempenho de digestão, ou seja, a minha digestão acaba levando mais tempo, eu não fico tão bem. Quando eu faço essas coisas de ficar enchendo o estômago antes.
Para mim, funciona melhor quando eu concentro tudo que eu vou usar na refeição. Ah, vou comer salada de manhã, então eu como menos salada, faço um suco verde, que é mais concentrado, e aquele volume eu compenso, que é mais concentrado. Tomo o suco verde, no máximo espero uns 5 minutos e já come o resto da comida tranquilo. Você vai estar dando ali tudo para o corpo naquele momento que ele está melhor preparado e vai conseguir digerir bem. Aí você deixa um espaço de tempo para ele dar a digestão daquilo lá. E foi o período que eu mais tive ganho de massa muscular. Quando eu comia as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, bem secos, e dessa forma, comendo ali na refeição, sem sobrecarregar o estômago, assim, e dando bastante tempo para ele conseguir digerir bem e aproveitar. A nutrição do alimento que a gente come não depende tanto da quantidade, como da digestão que a gente faz dele. Então, se eu como muita quantidade e eu não faço a digestão bem por causa de quebra desses princípios que a gente tem mostrado até aqui, você não vai ganhar peso, você vai perder peso, comendo bastante. Mas se você, então, comer o suficiente e der esse tempo, por isso, assim, ó, 2 refeições, sem pré-treino, sem pós-treino, sem nada disso, é o melhor, inclusive, para ganho de massa muscular. Eu tive muito ganho de massa muscular e força nesse período que eu segui isso, né, que eu estou procurando. É algo abismante, sabe? Há um tempo atrás eu não conseguia fazer nenhum apoio. Agora que parei a academia e comecei a fazer calistênico, exercício calistênico, peso do corpo. Não conseguia fazer nenhuma barra, né? O tempo que eu estava, mesmo com uns 40 e pouco, 50 quilos, eu não estava conseguindo fazer barra, estava muito fraco. E agora com 77 quilos, estou conseguindo fazer já 3 barras. Oh, legal. Apoio, eu consegui já fazer 10. Quem não fazia nenhum, então, ó, está sendo uma progressão rápida. Até eu estou ficando assim, impressionado. Eu estou até melhor do que eu estava antes, que antes eu estava na média de uns 70, 60 e poucos quilos, conseguia fazer umas 10, 15 barras, apoios, né? Eu estou fazendo 10, então já com mais peso. Então, algo simples, seguir as orientações de Deus, mesmo ser diferente do que a ciência fala, do que os nutricionistas, a maioria deles falam, os médicos também tem que comer a cada pouco tempo. Não, dá esses intervalos, você vai digerir bem e aproveitar bem o alimento, né? Vamos voltar ali só para a apresentação. Eu vou apresentar aqui, vai, deu. Tá, então tem que dar a oportunidade de refazer suas forças. 3 refeições são suficientes e 2 refeições são melhores do que 3. Não, são melhores. Eu comprovando na prática que Deus já falou e a gente, por teimosia, não acredita, né? Dura serviço, né, gente? Deus tem misericórdia. Durante os últimos 30 anos, só tenho tomado 2 refeições por dia. Ellen White. O torpor de pessoas que sofrem, não, o torpor de que sofrem as pessoas muitas vezes é causado pelo comer em excesso e pelo comer em períodos irregulares. A dispepsia ocasiona desalento, ser falta de ânimo. E quem sofre essa doença, embora professe ser cristão, procede de maneira contrária à atitude. É algo muito importante nós cuidarmos disso. Não ouso dizer-te ou alguma outra pessoa, só deves tomar 2 refeições por dia. Mas declaro que não se deve produzir no estômago demasiado alimento de uma vez, pois nesse caso o estômago não tem oportunidade de refazer devidamente seu trabalho, de realizar devidamente. Para alguns, 3 refeições por dia são melhores do que 2. E fazer a nossa que adicionamos, eu, no caso, adicionei esse itálico e negrito. Ou seja, para alguns, 3 refeições. Para alguns, a minoria, 3 refeições por dia são melhores do que 2. Por 30 anos, né, tenho tomado apenas 2 refeições por dia e não tenho comido entre as refeições. Ali mais novamente, o exemplo dela. Sei por experiência próxima que 2 refeições podem ser dispostas de tal modo que sejam perfeitamente convenientes. No entanto, ninguém deve fazer de seu próprio caso um critério para os outros. Ellen White, na casa dela, o horário de refeição era 6 da manhã e 1 da tarde. Para eles, lá naquela situação, funcionava e era o hábito. Né? A final da tarde, com quem tivesse antes do pôr do sol ali, né? Tinha fome, era colocado, deixado as frutas, né? Não era servido à mesa, né? Quem tinha necessidade, sentia necessidade de comer uma terceira refeição, comia as frutas lá, mas ela não comia a terceira refeição. Há uma no espanhol, né? Eu vou ler mais específico no que está sublinhado. Ela dando alguém que estava com problemas de saúde e estava com medo de que perdesse o vigor, comeu demais. Aí ela comentou que devia comer menos, em espanhol, debieras ingerir la comida seca, dedicar mais tempo para masticá-la. Ou seja, deveria ingerir a comida mais seca, ele deveria, e dedicar mais tempo na mastigação. Come lentamente, em uma quantidade muito menor, mas ao mesmo tempo muito mais nutritiva, densamente nutritiva, porque é uma comida mais seca. E uma comida
e uma comida não se deve colocar no estômago mais do que 2 ou 3 pratos diferentes. Em uma comida, ou seja, numa refeição, né? Não se deve colocar mais que 2 ou 3 pratos diferentes, por vários motivos. Se tiver muitas variedades de pratos, a gente é induzido a querer provar de tudo e comer de tudo e daí come demais. Não, menos pratos. Se tiver muita variedade, também é muito trabalho para o corpo digerir tudo aquilo. Então, 2 ou 3 pratos diferentes. Conselhos sobre a regime alimentar. Os que mudam de 3 refeições para 2, a princípio serão mais ou menos incomodados por uma languidez, especialmente na ocasião em que era seu hábito tomar a terceira refeição. Mas se perseverarem por breve tempo, desaparecerá essa prostração. Perseverarem por breve tempo. Na minha experiência, 1, 2 semanas, pelo menos 2 semanas. Persevere por 3 semanas, você vai ter uma boa segurança. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. É muito claro esse princípio. Então, na hora de deitar, o que tem que estar terminada a digestão. Se quem for tomar a terceira refeição, tem que ser muito leve e várias horas antes de dormir, pelo menos 3 horas. Qual é o melhor alimento para janta? Frutas. Bom. Ou você pode comer frutas com pão torrado. Beleza. Ou bolacha de sal. Bolacha assim, né, integral e tal, bem assadinha. Beleza. E sem coisa gordurosa junto. Gordura à noite não é bom. Só o carboidrato, assim, bem assado para ser de fácil digestão, e frutas, né? O fruto é o principal. Ou uma bebida de cereal, uma cevada, né? Torrada, você faz lá a bebida de cereal e é isso, para janta. Um pouquinho de mel, se quiser usar, né? E tal, porque... Fora disso, e depois do pôr do sol, já não é indicado nenhum tipo de comida. Então, até o pôr do sol, antes do pôr do sol. Depois do pôr do sol, tem estudos que mostram que a absorção dos nutrientes é diminuída. Então, o corpo já não consegue digerir bem, absorver e aproveitar aquele alimento bem. Então, não adianta comer bastante à noite. E se passou o horário, é melhor ficar em jejum. Toma água e deu. Uma água morninha, assim que... Tá. Aí, agora aqui a questão, né? Quando você sobrecarrega demais, tem aquela sensação de esvaimento, né? E aí, muitas vezes, quando a pessoa come, quando está sentindo aquele cansado, você pensa que é fome, e aí come alguma coisa, dá uma animada, mas, na verdade, é o estômago pedindo descanso, né? Depois, se quiserem, podem ler ali, eu vou passar mais rápido. Aí, ó, o remédio, então, para esses, né, que sentem muito cansaço e tal, não perdem peso, é comer menos frequentemente e em menor abundância, satisfazendo com um alimento simples e natural, comendo 2 vezes, ou no máximo 3 vezes ao dia. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí ser uma perniciosíssima violação das leis de saúde o comer irregularmente e entre as refeições. Como a gente já explicou, né? Com hábitos regulares e alimento apropriado, o estômago gradualmente se recuperará. Amém por isso. 3 refeições ao dia e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade. A maioria das pessoas goza melhor saúde, a maioria, então, goza melhor saúde tomando 2 refeições por dia, em vez de 3. Outras, sob circunstâncias existentes, podem precisar de alguma comida na hora do jantar. Mas esta refeição deve ser muito leve. Ninguém se julga um critério para todos. E cada um tenha que proceder exatamente como ele. Importante isso. Alguns ingerem 3 refeições ao dia, quando 2 seria mais condizente com a sua saúde, com a saúde física e espiritual. Se as leis que Deus fez para governar o organismo físico são violadas, a penalidade há de se seguir fatalmente. Muito mais preferível é o alimento seco, que requer mastigação. Os alimentos saudáveis são uma bênção a esse respeito. Bom pão integral e roscas preparados de maneira simples, embora com mais penoso esforço, são saudáveis. E ali eu só vou resumir ali, né? Como preparar a comida pela maneira mais natural e menos dispendiosa? Eu vou ler inteiro, porque isso é importante. Desculpa. Em todo o ramo de cozinha, a questão a ser considerada é importantíssima. Como preparar a comida pela maneira mais natural e menos dispendiosa, menos cara, mais barato possível, né? Sendo investindo, né, no que deve ser investido, mas não extremos, né? E deve haver atento cuidado para que os restos do alimento que sobram na mesa não sejam desperdiçados. Jesus mesmo disse, né? Recolhei as sobras, né, quando ele multiplicou os pães. Refletir na maneira de fazer com que essas sobras não se percam. Essa habilidade, economia e tato equivalem a uma fortuna. Nas partes mais quentes da estação, preparar menos comida. Usar mais substâncias secas.
Provavelmente é seco ali, né? Há muitas famílias pobres que, se bem que mal têm o suficiente para comer, podem muitas vezes ser esclarecidas quanto à razão de serem pobres. Há tantos J's e T's desperdiçados. Então, em resumo, cuidar para conservar a comida. O que sobrou de comida, ou congela, ou põe assim na geladeira, ou dá alguma forma de utilizar bem. É uma coisa que eu já fiz quando sobrava muito arroz, numas festas que a gente fez assim, de aniversário e tal. Coloquei em formas e coloquei no forno, temperatura assim média de 100 graus, 110, e daí ele seca e desidrata, ele volta a ficar seco e ele não estraga. E aí você tem um arroz pronto, você pode usar ele em alguma receita, triturar, pode usar seco de algumas formas, ou depois pôr de novo para aquecer na água, ele volta a hidratar e fica como normal. Ele aguenta bastante tempo fora da geladeira. Uma dica aí. Pode ser no sol também, ser seco e tal, mas não podemos regular a questão do regime alimentar estabelecendo uma regra. Alguns podem comer feijão e ervilhas secas, mas para mim essa alimentação é prejudicial, é como veneno. Então, por exemplo, e aí uma foto de uma flor que Deus possibilitou que eu tirasse essa foto, né, com esse celular, mas que uma das poucas plantas que eu tive o privilégio de plantar e cuidar, a gente estava fazendo uma das caminhadas quando a gente estava procurando sítio, né, para comprar, e aí eu encontrei essa flor, eu arranquei e falei, vou plantar ela. E aí umas duas mudas eu arranquei, plantei lá, as duas aparentemente morreram, secaram, né? Caiu todas as folhas, ficou lá um talinho. Daí eu orei, Senhor, fui lá um dia, por favor, ajuda que essa flor vem. E coloquei água, coloquei as coisas, de vez em quando ia lá, regava. De repente, numa delas surgiu um renovo, uma folhinha. E daí ela foi crescendo e virou essa flor, graças. Então lá nos fundos da casa em Erval do Oeste, meus pais, tem essa flor. Não sei se ainda está lá agora. Até as formiguinhas, se vocês olharem, elas gostam tanto que vão ali no meio. Aqui eu representando o ganho de peso, né? Dia 9 de novembro, eu estava com 50 e poucos quilos ali. Um pouco antes, né? Um pouco ali que eu pesei. Aí no dia 16 fui para próximo de 60. Dia 23 eu estava com 60 e poucos quilos. Dia 30 eu já estava com 65. Dia 7 de dezembro eu já estava quase com 70 quilos. E daí, ali, em dezembro, dia 19 de dezembro, estão 70 e poucos ali. Dia 26 de dezembro já estava com 73, mais para frente quase 74, e daí ali em janeiro já estava com 75 e daí 77. Então, esse foi o meu ganho de peso nesse período. E não foi só gordura, foi tanto de gordura, mas músculo principalmente, né? Fazendo academia. Aí as medidas, né, as datas, né, então de novembro ali na esquerda, de baixo para cima, 53, 57, 58, 60, 65, 67, 68, novembro, dezembro, passando, sabe, bem rápido, assim, a grande peso. Quando eu cheguei nos 77 quilos, daí eu contei para meus pais a respeito da situação toda, né, que foi. Agora eu quero fazer uma didática aí, que eu tirei algumas fotos. Quando você pega e vai fazer feijão, vou comer feijão, né? Esse feijão é cozido, tá? O que que eu peguei? Eu peguei 250 gramas de feijão, deixei de molho uma noite, ele hidratou. Feijão preto esse. Então, quando você deixa ele de molho, hidrata, ele perde um tanto dos fitados, tá? Até a cor dele fica mais clarinha, né? É um feijão preto. Recém-colhido. Um amigo lá aqui perto, ele tinha colhido o feijão, eu comprei dele recém-colhido, fresquinho. Tá, daí foi lá, coloquei de molho os 250 gramas, coloquei na panela com um pouquinho de sal e cozinhei. Na panela de pressão, 20 minutos. Um pouquinho de tempo, estava bem, ficou molinho, né? Coloquei ali, tirando a água, né? Deixando ele mais sequinho. 607 gramas. Então, de 250 foi para 607. Mais que o dobro. O peso, né? Do volume. Ele absorveu bastante água. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz como se fosse uma feijoada. Eu coloquei um tanto daquela água, misturei, deixei cozinhar mais, espremi um tanto de feijão, que virou o feijão que a gente geralmente come. É nessa consistência. Com caldo, né? Então, o mesmo nos 250 gramas viraram 853 gramas. Então, aí virou mais de 3 vezes o volume. E aí, se você for ingerir 250 gramas aí que tem de feijão, o peso bruto, né, lá dele cru, você vai comer uma refeição quase inteira. Você não come mais nada, você come só feijão. É 2 pratadas de feijão para você comer aquilo. E não consegue ingerir mais muita coisa. Daí, ó, para vocês verem a consistência. Um feijão consistente. Eu deixei ele cozinhar mais, coloquei a água de volta, né, e tal. Cozinhou aqueles mesmos 250 gramas. É a consistência que é comum, né? Tá.
O que eu fiz com aquele feijão? Depois eu comento. Eu peguei ele e coloquei uma aveia de molho, também com 3 vezes mais água. Aveia com feijão e um pouquinho de sal, só. Misturei os dois e eu peguei 300 gramas de aveia e aqueles 250 gramas originais de feijão cru, só que ambos estavam, né, aquecidos. A aveia eu deixei de molho, ela hidratou. Então, o que ela absorveu de água é o que está aí. Daí eu coloquei os 300 gramas de aveia, que deve ter se tornado lá uns 1 quilo quase, 900 e tanto. E os 300, né, e aí junto com o feijão, misturei tudo, um pouquinho de sal, virou isso, ó. 1 quilo 831. Para a pessoa comer isso num dia é difícil, né? Tá. Ó, o volume. E ficou uma consistência pastosa, consistente. Algum diria que foi um mingau consistente, tá? Só para mostrar para vocês. Aí eu coloquei nas formas, juntei elas, abri bem e picoteei, assim, só com uma espátula, uma coisa assim, você faz uns traços só para ela ficar fácil de quebrar depois. E eu coloquei, como os dois já estão praticamente prontos, assim, já tá, a aveia foi deixada de molho, eu coloquei água fervida para ir mais água, mas pode deixar de molho água normal, porque elas já saem os fitados, põe umas 5 vezes mais água, joga fora da água que sobrou, e aí mistura lá, o feijão já está cozido, eu não quero assar. Então eu coloquei no forno, nessa temperatura, ó, 110 graus Celsius. E liguei em cima e embaixo, o dourador tá ligado. Eu deixei aquela, se vocês olharem, tem uma forma de pizza de cabeça para baixo, mas baixinha ali embaixo. Eu coloquei uma forma em cima do forno e a outra embaixo. Então as duas formas grandes ali entraram no forno. E eu deixei ele no tempo máximo, se olharem, está em 2 horas. E deixei a porta entreaberta. Antes de fechar, eu abri e deixava lá com a fresta. E fui dormir, deixei lá. 110 graus Celsius. Quando cheguei de manhã ainda não tinha seco bem. Liguei mais 2 horas e deixei. Quando eu acordei, assim, né? Depois que acordei, acordo cedo, geralmente. Daí deixei mais tempo lá. Daí passou o tempo, ainda não tinha seco bem. Daí, quando você percebe que já secou bem, eu baixo para 100 graus. Ele já meio que secou, porque se a partir em 110 graus ele pode torrar um pouco demais e queimar um pouco. Mas é pouco. Em 100 graus ele não queima. Ele não torra, não vira carvão. Daí você não precisa se preocupar em ficar ali em cima toda hora cuidando. Então deixa ali e eu liguei mais umas 2. Foi umas 3 vezes. Que era bastante. E aí aqueles tantos virou isso, 504 gramas. Aquela mesma quantidade. Então, ó, esse 1,831 kg virou 504. Virou mais concentrado do que a quantidade bruta que eu usei de aveia e feijão. Eu usei 250 gramas de feijão e 300 de aveia. Daria, teoricamente, 550. Mas deu 504, ou seja, ele ficou mais desidratado do que os próprios grãos na forma original. Então, ele ficou mais concentrado nutricionalmente. Para você ter uma ideia o quanto que isso equivale, eu fiz o cálculo ali. São 2.015 calorias, quilocalorias, 356 gramas de carboidrato, 113,8 gramas de proteína e 23 gramas de gordura. E é só aveia e feijão. E um pouquinho de sal. A aveia tem bastante gordura, então preste atenção nisso. Ela já é rica. Você não precisa colocar nada de óleo. E essa é a consistência que ficou ali em cima, né? Eu ainda não comi isso, se Deus quiser eu vou comer. Mas assim, ó, se você pegar uma refeição e comer isso mastigando bem, é uma refeição. Você comer bem isso de manhã, você para comer isso, é muito seco, então é 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Mastiga bem, é uma refeição. Você come isso com mais um pouquinho de alguma fruta, primeiro a fruta, depois, ou alguma salada, ou um suco verde. 100 ml de suco verde, bem concentrado. É uma refeição, que se você tem a coisa crua, que é importante ter uma parte de comida crua, né? Toda refeição, uma parte. Então ali come, tem um abacaxi, come algumas rodelas de abacaxi, e aí come isso, vai comendo, mastigando bem. Você tem uma refeição completa, você atingiu mais do que 1 grama de proteína por quilo. No meu caso, né? Eu peso 77, eu já passei 1 grama de proteína por quilo, né? Em uma refeição só. Aí o mesmo 250 gramas, né? Cozido ali, se você só pegar e comer nesse, beleza, é melhor do que você fazer a feijoada lá. Aí o que eu fiz? Uma outra forma de organizar. Esse daqui dá um pouco de trabalho, você fazer essa bolacha aqui e tal, né? E é meio trabalhoso você mastigar tudo. Esse eu estou mostrando o extremo máximo de rendimento. Quanto máximo concentrado você pode fazer. Por isso comer coisa seca. Você viu quanto você consegue comer? Se alguém comer isso aqui numa refeição, tudo nesse volume, não tem. Vai passar mal. É o que acontece. As pessoas tentam comer a quantidade de calorias nas coisas meio aguadas e aí enche a barriga com água e não funciona a digestão. Então você tem que comer menos quantidade, mas mais seco. E daí vai ser muito mais rico nutricionalmente. Tá, aí aqui a mesma questão lá dos 250 gramas, o que eu peguei? Eu coloquei na frigideira no fogo bem baixo. Coloquei na frigideira lá que tem antiaderente e tal, coloquei o fogo bem baixo e deixei.
Se a boca for pequena, você pode deixar no fogo baixo que não queima. Mas alguns fogões têm boca que sai muita chama. Você gira o negócio do gás da boca do fogão como se indo em direção a desligar. E vai bem devagarzinho, mexendo 1 milímetro por vez. E aí você vai ver que ele vai começar a diminuir a chama. Antes de apagar, você consegue deixar numa chama bem baixinha. Então esse é o segredo. Você vai girando de sentido a desligar a boca do fogão, mas você, um pouco antes, você vai bem devagar, que ele vai deixando a chama bem baixinha. Então, quando ficar bem baixinha, você deixa ali. E pode deixar assim, digamos, está fazendo as coisas, deixa horas ali. Ele vai, umas 2 horas, ele vai secando. Vai secando. E eu fiz isso, eu coloquei para secar. Ó, aqueles 607 viraram 380 gramas. A mesma quantidade dos 250. Ó, de 250 para 380, ele secou bem. E você consegue comer. Ele tá maciozinho ainda. Ele secou por fora, perdeu aquele excesso de água. Mas eu deixei mais tempo. E virou 280. E ainda estava um pouquinho macio. Você consegue comer isso tranquilamente, mastigando. Não precisa nem mastigar horrores, que nem o primeiro, que precisa mastigar horrores, né, porque é muito seco. Esse não, ele tem um tanto de umidade, está maciozinho, mas está consistente. E aí eu fiz uma refeição com isso. Eu misturei alho, castanha de caju, azeite um pouco, não precisava os dois, mas coloquei, né? Não precisa usar a beterraba e a batata doce que eu usei ali. Você vê que elas têm pouca questão, né, nutricional, é muito volume. E até as próximas vezes eu vou fazer a experiência de comer só o feijão. Comer, digamos, menos volume. Tirar essas tal de batata doce aí, pelo menos para fazer experiência. E comer menos espécies, né? E aí, ali o feijão preto, dessa forma que foi 280 gramas. E eu consegui comer daí alface, um monte de couve, né? Uma pratada de couve e alface. E ali você pode ver, tem mais de 200 gramas só em verdura. É uma pratada cheia, né? Picadinho assim. Aí com limão, coloquei o azeite de oliva na salada e tal, o alho. Temperei. Deu 1.274 calorias. E, ó, 69 gramas de proteína. Deu quase 1 grama de proteína por quilo. Então, para quem está na correria, se você fizer só isso, só um prato, e esse num prato você fizer um dos ingredientes, no caso do feijão, esse de cozinhar e de pôr ele para secar aos pouquinhos na frigideira, ou no forno, quem não conseguir na frigideira, põe no forno aquela temperatura de 100 graus Celsius e deixa a porta entreaberta, liga em 2 horas, esquece lá dentro, deixa a noite toda secando, de manhã você vai pegar aquilo lá e vai comer. Ele tá sequinho, tá maciozinho ainda. Usa ele que olha o valor nutricional que você tem. Então, você pode colocar a câmera aí que você tem uma demonstração prática do que é esse comer substância seca, né? Comer alimentos mais secos. Vocês viram como isso impacta, né? Cara, Uau, impressionante. muito bom. De maneira simples, com pouquíssimos ingredientes. Olha a capacidade calórica, proteica, carboidrato que você consegue, né? Foi bem interessante, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. A primeira vez que eu vi, eu falei, uau, já comecei a falar com a Drica, olha, já deve estar gravado aqui. Incrível, muito bom realmente. É porque eu estava até falando com ela, né? Eu falei recentemente com o passo nutricionista e tudo mais, e falaram bem assim, ó, você tá muito magro, você tem que comer a cada 3 horas. Eu falei, não é 3 horas, é cinco, que eu como 3 vezes por dia também, de manhã, almoço e à noite, né? Falou, não, você tem que comer a cada 3 horas para você, porque você queima muito rápido, né? Uma prova real aí que eles estão falando besteira. Muito bom, muito bom. Agora eu vou até falar, ó, vocês vão ter que ver o vídeo do Eric, porque lá tá diferente do que vocês estão me falando, olha. E na prática, na teoria, é prática. Muito Muito bom. bom. Eric, você pode fazer então uma oração para gente, para Encerrar. encerrarmos então esse momento? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar testemunhando sobre o que tu operaste, tens operado em minha vida, e seja para a tua glória, para que outras pessoas também experimentem como é ser guiado por ti e que busquem a ti de todo o coração, porque tu ouves a oração, tu ouves quando nós clamamos a ti. Senhor, precisamos do teu Espírito a nos guiar. Guia a vida de cada um. Tempos difíceis estão por vir. Prepara-nos para esses tempos, esses dias. E dá-nos sabedoria, Senhor, para nos alimentarmos de maneira a glorificar a ti. Que o nosso comer, beber e tudo que nós fizermos seja para a tua glória. Seja cada um dos ouvintes, dás teu Espírito, Senhor, em especial medida eu peço. Que seja para a edificação do teu reino aqui nessa terra e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja louvado. Pessoal, então é isso. Hoje vocês conheceram
restante, né, da história do Eric, do que ele passou, né, de como foi passar de um estado de extrema magreza para um estado agora de um corpo saudável, o que que ele descobriu nesse caminho, né, a dispepsia, os problemas emocionais que ele não tinha ideia, Espirituais né, também, né? não tinha ideia que estava sofrendo, e junto com esse espiritual, como o William comentou, e também a descoberta dessa bactéria, que foi novidade para todo mundo, inclusive para os pais deles, Exato, dele, né? exatamente. Então, assim, quanta coisa, né? E como uma amiga aqui da família comentou, né? O como ela admira, né? A perseverança, a fé e a busca por Deus que o Eric tem. E que essa seja também a sua realidade, né? De buscar a Deus fervorosamente, colocar nas mãos dele qualquer situação que você esteja passando e pedir pelo Espírito Santo para que ele te guie e não se apartar de estudar a Bíblia, de orar, de estar em comunhão com Deus. Amém. E se você está passando por algo semelhante ou conhece alguém que está passando por algo semelhante, coloque aqui nos comentários, queremos interagir com vocês. Exatamente. E vamos deixar o contato do Eric aqui na descrição do vídeo, caso você queira conversar com ele também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar conectado aqui com a gente e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até Até mais, mais. pessoal. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau.